Questão 77 diz o seguinte, ó. As raízes cúbicas do número complexo z igual a 1 mais i são os números complexos z1, z2, z3. Então vamos lá, ó. Vou anotar essa informação aqui. Eu tenho z, né, igual a 1 mais i. Aí eu quero as três raízes cúbicas disso, ou seja, eu quero a raiz cúbica de z, né, que vai ser a raiz cúbica de 1 mais i. Então a gente vai ter que recorrer à fórmula segunda lei de Moivre, que diz o seguinte, que as raízes k, né, eu vou até botar assim, ó, 0, 1, 2 até k, é o quê? É a raiz enésima, certo? Do módulo do número complexo, que multiplica o cosseno do ângulo formado do argumento sobre o índice da raiz, mais 2k vezes π, né, sobre a ordem da raiz, mais i vezes o seno, também do argumento, vamos lá. Ou seja, também θ sobre n mais 2k vezes π sobre n. Aí vamos lá, ó. A gente vai precisar fazer algumas continhas aí. A primeira delas é calcular o módulo, né? O módulo, ele é o que? É a raiz, né, de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, o módulo vai ser o que? A raiz de 1 e 1, ou seja, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou seja, o módulo será a raiz de 1 mais 1, que dá 2. Agora a gente vai descobrir, né, o ângulo, ou seja, o cosseno desse ângulo será o que? É A sobre B, e o seno do ângulo é o que? A sobre B, né? A sobre o módulo vezes o seno do ângulo, que agora sim é B sobre o módulo. Ou seja, A é 1 sobre o módulo, que é raiz de 2, aí 1 sobre raiz de 2, portanto, o ângulo que tem como cosseno e o seno 1 sobre raiz de 2, né, que é a raiz de 2 sobre 2, é o ângulo de 45 graus, ou o ângulo, né, em radianos de π sobre 4. Beleza? Agora vamos para cá. Ó. Então a gente vai ter um módulo para 0, 1 e 2, ou seja, já que a gente vai ter 3 raízes, vai ser igual a raiz cúbica do módulo. O módulo é raiz de 2, né? Então a gente vai multiplicar o cosseno desse ângulo aqui. A gente vai ter alguns valores, né? Então vamos colocar aí π, né, sobre 4 sobre 3, ou seja, dá sobre 12, mais 2 vezes k vezes π sobre 4, né? 4 não, 3, né? Que é o índice da raiz aqui. 3. 3 fecha mais i vezes o seno de a mesma coisa, né? π sobre 12 mais 2k vezes π sobre 3, né? Agora a gente vai ter valores, ou seja, para k igual, eu vou até colocar de outra cor, vamos lá. Vou colocar aqui de preto, né? Para k igual a 0, o que a gente vai ter? Vai ter uma raiz para 0, ou seja, como a gente tem raiz de raiz, a gente multiplica os índices, ou seja, a gente faz 3 vezes 2, aqui o índice é 2, então dá raiz sexta de 2, aí vezes, né, o cosseno, agora é 0, tá? Se isso aqui for 0, o que acontece? Ó, isso aqui vai para 0, né? Então isso aqui 0, então isso vira o cosseno, né, de 12 sobre 2, mais i vezes o cosseno, né? Também isso aqui vai para 0, então fica π sobre 12. Aí, ó, se você olhar aqui a questão, você tem as raízes como um E, né? Aí você ficaria, e agora, né? Só que existe uma identidade que é a seguinte, ó, vou até anotar ela aqui do lado. Ele diz que o número complexo elevado a i vezes o argumento, né? Ele é igual ao cosseno do argumento mais i vezes o seno do argumento. Então, se a gente reescrever isso aqui, ó, a primeira raiz
isso fica raiz sexta de 2 vezes, ó, no lugar disso, a gente vai botar E elevado a I, né, vezes o argumento que é π sobre 12, né? Π sobre 12. Aí se a gente olhar a questão, ó, a primeira raiz se verifica, né? Então, a gente verifica essa primeira raiz. Agora a gente vai fazer para K igual a 1. Aí vamos lá, ó, ver o que acontece, né? Então, a gente vai ter, ó, para W com K1, então a gente vai ter o seguinte, ó, igual, ainda assim a raiz sexta de 2, que multiplica o cosseno de... Aí a gente vai olhar aqui, ó, π sobre 12, tá? Π sobre 12, mais, ó, 2K, 2 vezes 1, né? Então, 2π sobre o quê? 3, né? Fecha, mais I vezes o seno. Aí a gente sabe que vai ser a mesma coisa, π sobre 12 mais 2π sobre 3. Aqui a gente tem que organizar isso aí, né? Então, W1 será o quê? Ó, 12 sobre... Ó, π sobre 12 mais 2π sobre 3, isso é igual a... Vamos lá. Então, aqui o denominador comum é 12, então 12 por 12, então dá π. 12 sobre 3 dá 4, então dá mais 8π, né? Então, isso aqui dá o que? 9π sobre 12, né? 9π sobre 12. Aí, vamos lá. Raiz sexta de 2 vezes o cosseno de 9π sobre 12, mais I vezes o seno de 9π sobre 12. Então, vamos recorrer àquela identidade que diz o seguinte: a gente vai ficar raiz de sexta de 2 vezes E elevado a I vezes, vezes o que? O argumento, que é 9π sobre 12. Aí vamos lá para a questão, né? 3π sobre 4. Aí faltou um detalhe aqui, né? Faltou uma coisa importante aqui. 9π sobre 12 a gente pode simplificar por 3, né? Ó, então 3 por 3, 9 por 3 dá 3 sobre 12 por 3 dá 4π, né? Então, vamos lá. Isso daqui ainda pode ser reescrito como sendo raiz sexta de 2 vezes E elevado a I vezes 3 sobre 4π. Aí vamos lá ver a questão. 3π verifica também, né? Vamos lá para a última. Agora para K igual a 2. Vamos lá, para K igual a 2. Para K igual a 2. Então a gente vai ter a terceira raiz vai ser o quê? Ainda assim, raiz sexta de 2 vezes o cosseno de π sobre 12 mais 2 vezes 2 vezes K sobre 3 mais I vezes o seno. O seno da mesma coisa, né? Ou seja, π sobre 12 mais... Já vamos multiplicar, então dá 4π sobre 12. Aí aqui, ó, a terceira raiz vai ser o quê? Raiz sexta de 2 vezes o cosseno de... Aí vai ficar π sobre 12 mais 4π sobre... Eu botei 12 aqui, né? Mas é 3, vamos ajeitar. 3, aí ó, 3 aqui dá 12, né? Então 12 por 12 aí dá π, 12 por 3 dá 4, então dá mais 16π, então isso aqui dá 17π sobre 12, portanto cosseno de 17π sobre 12 mais I vezes o seno de 17π sobre 12. Agora vamos recorrer à identidade, né? Então, W, última raiz, né, será a raiz sexta de 2, que multiplica o cosseno disso daqui, né? Então, a identidade eu vou colocar direto, ou seja, E elevado a I vezes o argumento. Os argumentos são iguais, lógico, então fica 17π sobre 12.
certo? Vamos olhar lá a questão. Vamos lá. Aqui ele deu a última raiz sexta de 2 elevado a 5π. Não, isso aqui é 17, né? Então, 17π. Então, marcamos como errado essa questão, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Então é isso, um forte abraço e te vejo no próximo vídeo.